Capítulo 668. Acima da névoa cinza, no palácio sustentado por colunas de pedra. Derek rapidamente explicou sua situação ao Senhor Louco. Anjo Negro Sazriel. Os nomes e títulos desses reis dos anjos parecem ter sido levados pelos rios da história. Quase ninguém sabe deles. Se não fosse pelo jovem sol descobri-los na terra abandonada dos deuses, ou por eu encontrar diretamente o antigo espírito maligno suspeito de ser o próprio Anjo Vermelho, eu talvez nem conhecesse um único rei dos anjos. Na melhor das hipóteses eu teria ouvido falar da família Amon e não teria como conhecer mais o blasfemador. Onde está esse anjo negro no momento? Ele ainda está vivo? Ele ainda é um dos escalões superiores da Rosa da Redenção? Klein sentiu-se melancólico, com medo de que Jovem Sol lhe fizesse perguntas relacionadas que ele não pudesse responder. Klein imediatamente interrompeu suas contemplações e recostou-se vagarosamente na cadeira e disse: "Você foi libertado de sua situação. Seus companheiros logo encontrarão você." Enquanto falava, não deu a Jovem Sol a chance de falar, cortando diretamente a conexão. Quanto a uma explicação caso se descobrissem a anormalidade do Jovem Sol, Klein desdenhou a ideia de lembrá-lo de inventar uma explicação. Para desaparecer misteriosamente e depois aparecer novamente, não era muito normal que todos os tipos de cenários estranhos o acompanhassem. Naquele momento, Derek ficou muito grato pelo Senhor Louco não ter feito mais perguntas. Isso porque ele tinha medo de ser exposto à escuridão letal ou a monstros escondidos quando escapasse da cidade da tarde alternativa. Portanto, esperava ansiosamente recuperar o controle de seu corpo o mais rápido possível, para tomar os cuidados necessários. No entanto, se o Senhor Louco tivesse realmente feito uma pergunta, ele ainda explicaria com seriedade e muita paciência a situação correspondente. Com sua consciência retornando ao corpo, Derek rapidamente recuperou os sentidos. Quando abriu os olhos, viu uma vela que estava quase apagando. A chama do pavio tremulava ao vento. Imediatamente depois disso, descobriu que o chefe estava ao seu lado em algum momento. O Alto Rain e o Josué de luvas vermelhas estavam cautelosamente parados 2 passos atrás. Há quanto tempo eles estão me observando assim? Embora Derek já tivesse pensado em um motivo acima da névoa cinza, ele ainda se sentia culpado e nervoso. O rosto enrugado de Colin estava inexpressivo. Ele perguntou em tom normal enquanto olhava para Derek Berg: "O que você encontrou?" Derek não respondeu imediatamente, pois pareceria que ele já havia inventado uma desculpa. Ele usou um truque ensinado pelo enforcado, pausou deliberadamente por alguns segundos e, como se estivesse buscando em suas memórias, descreveu os eventos de uma maneira bastante rápida. "Eu vi o altar depois de entrar na câmara subterrânea. Suspeitei que fosse um altar e tentei identificar as palavras e símbolos remanescentes nele. Reconheci 3 nomes. Um deles era o Anjo do Destino Ouroboros. Nesse ponto, a luz da lanterna se apagou. Quando virei a cabeça para olhar, Rain e Josué haviam desaparecido. Criei uma fonte de luz e saí da câmara subterrânea e descobri que o exterior ainda era a cidade da tarde. No entanto, muitos dos edifícios tinham velas acesas dentro deles como se humanos estivessem vivendo neles. Não me atrevi a sair do prédio e voltei para a câmara subterrânea. Tentei fazer o que fiz novamente. Chefe, naquela cidade da tarde, as palavras no altar eram muito completas. Havia um total de 3 idiomas. Um era Iotan, o outro dragônico e outro que não reconheci. No entanto, as 2 primeiras línguas expressaram as mesmas palavras. Eram os nomes e títulos dos 3 anjos, assim como da Rosa da Redenção. Mais tarde, encontrei-me de volta aqui.
O que ele disse era a verdade e era muito completo. Tudo o que fez foi esconder os detalhes de como retornou. Derek não tinha nenhuma esperança de mentir para o chefe. Ele planejava ficar confuso quando fosse pressionado, empurrando as razões para a anormalidade de seu corpo que ele não entendia. Isso definitivamente deixará o chefe desconfiado, mas o senhor enforcado e a senhorita Justiça do caminho do espectador disseram que ele não faria muitas perguntas sobre tais assuntos. Ao parecer anormal, ele pensará mais em mim? Serei visto como uma peça de xadrez que pode contrabalançar a anciã Lovia. O mundo exterior com certeza é complicado. Foi só recentemente que entendi completamente a linha de pensamento deles. Derek não pôde deixar de suspirar interiormente. Em um ambiente terrível, o esgotamento de cada grama de força significaria mais perigo para a Cidade de Prata. Houve muito poucos casos no passado. E mesmo que tenha acontecido, estava basicamente concentrado no conselho de 6 membros. A primeira coisa que os outros Beyonders aprenderam em suas patrulhas e aventuras foi cooperação. Colin acenou com a cabeça gentilmente, caminhou até o altar e tentou o que Derek descreveu, mas não desapareceu por causa disso. Ele permaneceu em pé em seu lugar original. Pelo que parece, os poderes remanescentes já completaram sua missão, o caçador de demônios murmurou baixinho para si mesmo. Eu nem precisei inventar uma desculpa. Derek pensou, sentindo-se um tanto envergonhado. Colin pensou por um momento antes de virar a cabeça para olhar para Derek. Quais são os títulos correspondentes de Médici e Sazrier? Anjo Vermelho e Anjo Negro. Derek foi honesto. Colin assentiu gentilmente, aparentemente pensativo. Em um pequeno número de livros há menção a um anjo vermelho, mas sem nenhum nome real associado a ele. Quanto ao anjo negro Sazrier, ele foi completamente perdido na história. Derek estava prestes a aproveitar a oportunidade para perguntar sobre os outros reis dos anjos quando de repente percebeu que a luz das velas na câmara subterrânea havia diminuído, como se uma sombra estivesse surgindo de fora. Vamos deixar este lugar por enquanto, o caçador de demônios Colin disse cautelosamente, tendo sentido a mesma coisa. Com o machado do furacão em mãos, Derek imediatamente se aproximou de Rain e Josué para formar uma formação de batalha com eles. No entanto, assim que deu um passo, descobriu que Rain havia recuado 2 metros para o lado. Josué levantou a mão esquerda enluvada de vermelho. Ambos não esconderam sua cautela enquanto seus olhos o observavam atentamente. Derek sabia que esta era uma reação muito normal deles. Isso ocorreu porque as lições relativas às explorações tinham os ensinamentos correspondentes. Fique atento e faça menos contato com companheiros que acabaram de escapar de uma situação estranha. E não expliquei claramente como escapei daquela estranha cidade da tarde. Derek abriu a boca numa tentativa de explicar, mas fechou a boca em silêncio novamente. Ele se sentiu envergonhado e magoado enquanto franzia os lábios. Segurando o machado do furacão, virou-se e seguiu o chefe, dando um passo de cada vez antes de sair da câmara subterrânea. O quarteto logo chegou à entrada e se preparou para sair. Para sua surpresa, eles perceberam que a cidade da tarde, com sombras cobrindo seus edifícios, parecia ter escurecido um pouco. Quase instantaneamente, luz de velas brilhava em diferentes janelas de diferentes edifícios. As fracas luzes amareladas estavam conectadas ou desconectadas, silenciosas e pesadas. Reticências. Klein não ficou muito tempo acima da névoa cinza. Ele rapidamente voltou ao banheiro e guardou os itens correspondentes. Esperemos que não haja mais incidentes por parte do jovem Sol. Não seria muito bom para mim entrar repetidamente no banheiro. As pessoas inteligentes vão perceber que estou escondendo um segredo,
mas quem não é com certeza pensaria que German Sparrow tem um problema de bexiga. Seria uma mancha na minha personalidade. Embora eu já tenha digerido a poção sem rosto, o mestre das marionetes Rosago passou de uma sequência para outra. A característica Beyonder que deixou para trás obviamente contém um conjunto da poção sem rosto. Usar essa característica Beyonder como ingrediente principal é equivalente a eu beber uma poção adicional sem rosto, mágico, palhaço e vidente, ou até mais. Ainda devo tentar ao máximo respeitar os vários princípios que concluí anteriormente, para digerir as porções excedentes. Klein preparou um pouco de água limpa e lavou o rosto antes de sair do banheiro. No momento em que estava se perguntando se já estava quase na hora do jantar e planejava tirar seu relógio de bolso dourado para dar uma olhada, a cena diante de seus olhos de repente ficou preta. Ele mal conseguia ver os dedos. É noite de novo. Os intervalos não seguem um padrão. Se encontrarmos um monstro e ambos os lados estiverem em uma batalha intensa, o que acontece quando o céu de repente escurecer? Monstros também são criaturas, então também precisam dormir. Caso contrário, há uma grande chance de que eles desapareçam durante a noite. Ambas as partes em combate têm que se deitar e dormir, apenas para continuar quando acordarem. Essa é realmente uma história que pode passar pela censura? Klein, que havia relaxado depois de avançar com sucesso, satirizou enquanto caminhava rapidamente para a cama. Assim que foi para a cama, de repente pensou em um problema. A noite aqui é muito perigosa. Se as criaturas vivas não dormirem, desaparecerão completamente. A escuridão da terra abandonada dos deuses, incluindo a Cidade de Prata, é igualmente perigosa. Se não houvesse luz para dispersar a escuridão, os humanos desapareciam completamente se a escuridão excedesse 5 segundos. É muito parecido. Poderia realmente haver alguma conexão aqui? Klein balançou a cabeça e, com cogitação, entrou em um sonho. Em meio ao sonho, percebeu que havia trocado de local novamente assim que ficou lúcido. A última vez que saiu do sonho, estava na pedra onde a Almirante das Estrelas Ketoa estava sentada enquanto abraçava os joelhos. Desta vez, ele estava de frente para uma escada. A luz do pôr do sol brilhava através das vidraças coloridas no alto, fazendo com que a escadaria preta em espiral adornada com esculturas parecesse extremamente bonita. Klein instintivamente olhou para o lado e encontrou a rainha misteriosa parada no alto da escada. Esta madame de longos cabelos castanhos não usava vestido com bainha aberta. Sua blusa era uma camisa branca com renda e faixas floridas, combinada com um casaco azul escuro simples. Sua metade inferior ainda era calça bege com botas de couro preto. Porém, Klein acreditava que a rainha misteriosa provavelmente tinha um guarda-roupa inteiro, ou até mesmo um quarto cheio de calças e botas de couro do mesmo estilo. Qual é o problema? Klein tomou a iniciativa de perguntar. A rainha misteriosa acariciou o corrimão com a mão direita enquanto descia lentamente. A confiança pode ser uma fraqueza às vezes. Você confia demais naquele seu apito de cobre e na garça de papel. Talvez um dia seja a fonte do perigo. Klein ficou um pouco desconfortável com isso, mas não demonstrou. Eu não entendo o que você quer dizer. A confiança pode ser uma fraqueza às vezes, repetiu a rainha misteriosa novamente. Ketoa confia demais no artefato selado que ela deu a Ref Doyle. Se eu não tivesse embarcado no navio, Nina, Frank Lee e ela teriam morrido. Mas você pode sobreviver. Esse artefato selado não é realmente capaz de bloquear os delírios que enchem essas águas? Foi assim que Ref Doyle sofreu mutação? Klein leu atentamente nas entrelinhas. A rainha misteriosa assentiu. Em circunstâncias normais, pode.
Mas você sabe de quem vêm os delírios que enchem essas águas? Sem esperar pela resposta de Klein, ela deu a resposta. O verdadeiro Criador. Ponto.